Então, gente, agora vamos ao primeiro capítulo do livro do Ricardo Antunes, O Adeus ao Trabalho. Como eu tinha explicado no outro vídeo, esses primeiros 4 capítulos, essa primeira sessão, ela tem mais um objetivo de dar uma organizada, assim, dar uma apanhada histórica que a gente vai precisar para compreender as teses que ele vai construindo ao longo dos vários artigos, né, que ele coloca na segunda parte do livro. Então, esse primeiro capítulo, para mim, como é um livro muito bem montado, né, em especial nessa primeira parte, ele é super estruturante, né, para a gente conseguir compreender o resto dos conceitos aqui. O primeiro capítulo se chama Fordismo, Toyotismo e Acumulação Flexível, e vai basicamente retomar, né, quais são os grandes modelos de produção do capitalismo tardio, assim, nos últimos 50 anos, e como que eles se transformaram hoje no regime de acumulação flexível, que a gente viu principalmente ali no nosso artigo 1.5, né, do dossiê da reforma do ensino médio, em que a Quenzer relaciona esse novo regime com o que ela vai chamar de aprendizagem flexível, né, que é o que justifica a reforma do ensino médio. Então, na década de 80, o capital passa a passar por várias mudanças, que resultam numa grande crise da classe trabalhadora. A gente entende melhor mais adiante no livro as dimensões dessa crise profundamente, mas ela é uma crise material, subjetiva, inclusive da forma de ser da classe trabalhadora, que vai mudar e vai mudar bastante. Essa crise surge porque a gente passa a adotar o regime de acumulação flexível, né, que peguei aqui resumidamente alguns pontos. É um regime que prevê principalmente a flexibilidade nos processos de trabalho, consumo e de mercado, né, tudo isso vai sendo aprofundado ao longo do livro, tá, galera? Ele vai romper com o Fordismo de massa, não vai mais ter aquela coisa, a fábrica gigantesca funcionando 24 horas por dia, com uma galera trabalhando cada um em uma tarefa, produzindo o máximo possível, né? Ela vai, portanto, dar uma inflada no setor de serviços, né? A gente vai ter menor produção física de bens materiais e vai começar a ter um capitalismo que gira um pouco mais em torno da produção de serviços. Com isso, ele vai forçar o Fordismo, que ainda existe, não acabou, ainda existe. Esse regime vai forçar o Fordismo a uma espécie de subcontratação. Isso é um dos elementos que força uma transformação na classe trabalhadora, porque agora não dá mais para o trabalhador ser contratado direto na fábrica, por exemplo, porque isso é muito caro. O Fordismo vai usar estratégias como terceirização, subcontratação, trabalho intermitente e tudo mais, para dar conta de se manter competitivo no mercado. É um sistema de trabalho que se baseia muito em uma maior inovação tecnológica. Ele tanto precisa de mais inovação tecnológica, e ele surge por causa de uma maior inovação tecnológica nos processos produtivos, quanto ele mesmo tem o sentido de produzir mais inovação tecnológica, né? E não só tecnológico, como também comercial, modelos de comércio e organizacional, né? Principalmente da produção. Como que organizamos a produção vai ser uma coisa cada vez mais inovadora, né? Com isso, ele vai se consolidar como um modelo que se assenta como mais lucrativo para o capitalismo tardio do século XXI, principalmente porque ele é um sistema que aumenta em muito a exploração humana, né? Um dos outros motivos que ele vai contribuir para desorganizar a classe trabalhadora, que a gente vai ter uma classe trabalhadora cada vez mais explorada, além de outras questões que a gente vai vendo adiante. O regime de acumulação flexível, que é essa coisa que na verdade ainda está em construção, né? Apesar de estar desde a década de 80, ele vem muito a partir da expansão do toyotismo. O toyotismo, como se diz, é um modelo de produção da Toyota, né, essa grande indústria de carros, que revolucionou um pouco o mercado fabril, o sistema de produção capitalista, e criou as bases para esse novo regime de acumulação, que é o da acumulação flexível, né? Algumas coisas que o Ricardo Antunes vai pegar com muito bom detalhamento e muito bem estruturado é que o toyotismo se expande a partir da necessidade de satisfazer rapidamente pequenos e variados pedidos, né? Um dos principais causadores das crises do capitalismo ao longo do século XX era o excesso de produção, né? A desvalorização da mercadoria, do produto, que é muito decorrência do sistema de produção fordista, né? Então agora nós não vamos mais
produzir infinitamente e dar um jeito de comercializar. Agora a gente vai produzir de acordo com a demanda, né? E nós vamos não produzir enquanto não tiver demanda. E claro, vamos usar estratégias para fomentar essa demanda, para construir essa demanda. Mas é tipo isso, essa fábrica aqui precisa de 100 motores. Eu vou fazer 100 motores e quando eu não tiver com pedido, depois que eu terminar meus 100 motores, eu vou mandar meus trabalhadores embora e vou dar um jeito desses trabalhadores serem principalmente polivalentes, né? Um único trabalhador vai conseguir trabalhar com várias máquinas diferentes e vou girar minha produção em volta da demanda. Duas coisas que são importantes em decorrência desse sistema, assim. Primeiro, como eu falei, precisa de uma grande inovação tecnológica para tocar, porque a gente vai ter um enorme nível de automação nesse processo. Então, muitos postos de trabalho vão ser eliminados, substituídos por máquinas, por robôs, né? Isso gera um grande aumento do desemprego estrutural. O desemprego estrutural é aquele desemprego que ele existe porque não existe mais aquela vaga de trabalho, né? Não é porque não tem mão de obra competente, porque o outro cara que estava aqui era um chinelo, porque eu preciso de alguém com qualificações muito específicas. Não, é porque não existe mais esse posto de trabalho, ele foi substituído por um robô. E a fim, né, de conseguir tocar esse novo modelo de trabalho que envolve jornadas de trabalho maiores, envolve o trabalhador estar se extenuando mais e ter que ser multitarefa, assim, em várias máquinas, o toyotismo ele vai assumir uma estratégia muito forte para dentro do sindicalismo, né, que vai de repressão e de cooptação. Então, é importante, o Ricardo ele destaca isso bastante, que não se pode compreender esse novo modelo como um avanço, né? A gente viu ali em alguns artigos do Frigoto que esses avanços tecnológicos erroneamente são muitas vezes percebidos como necessariamente positivos, né? Porque na prática, apesar de ser uma prática menos despótica, né? Um pouco mais consensual, a gente vai te convencer a curtir melhor esse modelo de trabalho, ela não diminui o nível de estranhamento do trabalho que o trabalhador vai ter. Estranhamento do trabalho é quando o nosso trabalho não faz sentido, a gente está estranho a ele. A gente faz parte de um processo produtivo da qual a gente não é sujeito, né? Quando tu gira infinitamente um parafuso e tu não tem a menor ideia de como que realmente se faz o produto que tu está produzindo, o que ele é, para que ele serve, qual o sentido dele, né? Tu está separado do produto do teu trabalho, isso é estranhamento. E é importante destacar que o resultado desse trabalho, que é inclusive mais exploratório, é um resultado que gera um aumento no fetichismo da mercadoria, né? O fetichismo da mercadoria, vou falar bem vulgarmente aqui, é o valor que a gente coloca na mercadoria que está para além do valor de uso dela, né? Então, como a gente vai produzir bens, não tanto bens materiais, quanto muito mais bens informacionais, computacionais e tudo mais, entretenimento, rede social, essas coisas, a gente vai reforçando a ideia de que a mercadoria só tem valor a partir de um fetichismo. E daí, para desenvolver um pouco mais e concluindo a questão do sindicalismo, né? O toyotismo ele consegue reformular o sindicalismo muito porque, no final, a partir desse novo modelo, né, que desestrutura um pouco a classe trabalhadora, o sindicalismo fica aturdido e na defensiva. A gente não consegue mais pautar um sindicalismo de avanço, mas sim um sindicalismo de resistência para a gente não perder o que a gente tem, né? Esse sindicalismo vai aos poucos assumindo mais uma ação de negociação, né? Vamos negociar os benefícios, não vamos fazer uma greve, vamos todo ano negociar um aumento de salário, e também de participação nos negócios e nos lucros, né? Tem muitas essas histórias de cooperativação que a gente vê muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Os Sicredi da vida, com o patrão, né? Nós vamos meio que participar da gerência dos negócios junto com o patrão. E soma também, né? Vem um pouco na carona de uma grande crise da esquerda, com a queda do socialismo real, o fim da União Soviética e tudo mais. E a gente vai cada vez mais constituindo um sindicalismo que está sem disposição para uma luta anticapitalista, né? A gente deixa de pautar o sindicalismo como um caminho para a emancipação do trabalhador e mais como um caminho para garantir direitos básicos do trabalhador. Então, algumas questões que o Ricardo abre nesse capítulo e que são super centrais para o livro, e ele vai responder elas ao longo do livro. Acabou a classe trabalhadora?
essa é a questão central, né? E o objetivo desse livro, e principalmente dessa primeira sessão, ele vai terminar o capítulo assim, é colocar para nós alguns elementos preliminares do mundo do trabalho e do mundo dos trabalhadores para a gente compreender melhor esses questionamentos.